Meu nome é Ichiko Kurosaki. Logo estarei em novas aventuras aqui no canal da Bleach Brasil. E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o seu amigo DC. Pessoal, no vídeo de hoje aqui no canal da Bleach Brasil e Animes, né? Nós vamos conversar sobre o último arco de Bleach, a Guerra dos Mil Anos, que não tem anime, somente mangá. E eu tô trazendo um resumão de cada volume. O volume de hoje que a gente vai conversar é o volume 67, com o nosso grande monge na capa, né? Esse cara é bem misterioso e já aprontou algumas. Mas vamos lá, para quem não viu ainda esses vídeos e quer saber o que aconteceu na última guerra de Bleach, a playlist está aqui embaixo, fique à vontade, né, para assistir todos os vídeos aí e acompanhar o que está acontecendo de bacana, as novas bancais e as lutas contra os Quinches, né, contra o grande apelão Rei Quinch. Mas vamos lá, vamos conversar aqui sobre o volume 67. Relembrando lá, o último capítulo que a gente conversou, o Rei Quinch invadiu o palácio da Divisão Zero, onde está tendo uma treta entre a Divisão Zero e a guarda de elite do Rei Quinch. E naquela última cena, a Shurata levou um headshot do grande sniper. Digamos assim, no último capítulo ela estava praticamente morta, né? No início desse capítulo mostra ela caída ao chão. E a elite dos Quinches ali começa a se perguntar se ela realmente era da Divisão Zero, pois morreu muito facilmente, né? O cara que controla a Sniper ali, que é o Lili Barro, fala que nenhum inimigo quando entrou na frente deles durou por muito tempo. Bem, pessoal, eles estavam um pouquinho enganados, né? Na verdade, eles estavam ali num local, digamos assim, falso, né? E começa tudo a se retorcer. E o Lili Barro começa a perguntar o que é aquilo, o que é aquilo, o que está acontecendo, né? E na verdade, Hikafune, a mulher dos grãos, estava criando uma jaula, né? Enganando eles, de certa forma, dizendo que ali não era o Palácio do Rei das Almas para poder lutar ali dentro, né? E já em seguida aparece o Nimaya todo doidão. Ele é tipo um rapper, ele fica bem doidão. É isso aí, 1, 2, 3, 4, tá? E começa a falar que vai matar os doidão na área ali. Então o grande criador da Zanpakuto começa a atacar e derrota de vez os 4 de uma vez só da elite do Rei Quinch, né? E o último que ele mata, que ele arranca, digamos assim, a face, corta a face, é do Askin, né? É um Quinch bem interessante e que tem um poder bem bacana, por sinal. Bem, naquele momento ali, Nimaya pensa que derrotou todos eles, mas Askin levanta e começa a falar que aquilo não é o suficiente para derrotá-lo, né? Os outros 3 Quinches continuam caídos, mas o Askin diz que ele vai dar a dose letal nele, né? Bem, nesse momento o Nimaya começa a sentir alguns efeitos no corpo dele, e o Askin começa a lamber o seu próprio sangue, e diz que começa a controlar a dose letal do sangue do Nimaya. O Nimaya não entende muito bem o que está acontecendo e sente que seu corpo começa a ficar dolorido e ele começa a cair ao chão. Bem, o que o Askin faz? O Askin aumenta a dose letal do corpo de algum indivíduo que o ataca ou que confronta ele. Naquele caso ali, ele aumentou a dose letal do sangue do Nimaya. Ou seja, dentro do corpo do Nimaya começa a ter mais sangue do que o normal, né? Então o Nimaya começa a sentir uns efeitos bem doidos ali. Quando o Nimaya percebe que o Askin consegue controlar essa dose letal, ele corta o pescoço dele fora para tirar um pouco desse sangue, né, para, digamos, equilibrar a quantidade de sangue que tem dentro do corpo dele. E mais um da Divisão Zero entra ali, que é o Tenshiro, que é o cara das águas termais. Ele consegue curar, né? Então vem um monte de água ali em volta do Nimaya. Então o corpo do Nimaya fica purificado graças às águas sagradas ali do nosso Tenshiro. Bem, pessoal, nesse exato momento, né, o doidão lá do Nimaya consegue dar um golpe letal no Askin, que cai. Bem, pessoal, nisso mostra os Quinches que estão ainda vivos lá contra os Shinigamis lá na Soul Society. Entre eles está a Giselle, que está devorando o corpo da Bambieta. Para se restaurar, ela começa a comer o corpo da Bambieta. Também ali chega a Lile Totô e o Robert, né, que é um velhão lá que trabalha tipo com pistola. Foi ele que deu tiro lá na cara do Kyorakan. E ele chega ali, o Robert, e fala que eles estão numa situação muito complicada, porque quem está lá com o Rei Quinch é só os escolhidos. Como eles não estão lá,
é o fim para todos eles e ninguém entende o que está acontecendo. Nesse exato momento mostra o rei Quinch lá conversando com o Nimaiya, dizendo que aquilo ali iria ser todo restaurado. E o rei Quinch absorve todos os Quinches que estão lá contra os Shinigamis, isso mesmo. E esse Robert, por exemplo, ele evapora, né? Os outros Quinches não, como o Besby também que estava lutando lá, a Gisele, né, a Lilith Totô, ele só retira o poder. Quinch absorve e distribui entre a elite que está ali. Então o Jugra naquele momento diz que isso é uma habilidade do rei Quinch, ele consegue tirar poder de Quinches e distribuir para o Quinch que ele quiser, né? Ele pode transformar os outros Quinches mais poderosos. Então é isso que o rei Quinch faz. Nesse exato momento, né, a Lilith Totô olha para cima e diz o que nós éramos para você apenas escravos, né? Já estava meio que na cara que o rei Quinch não estava nem aí com os Quinches. Na verdade, quando ele falava de família, não estava pensando só no seu próprio bem. O rei Quinch é um cara que sempre pensou nele mesmo e usou os outros como escravos para depois poder ter o poder de cada um, né? Então a elite do rei Quinch volta e volta mais poderosa. Quando o Nimaiya percebe, ele já levou 2 tiros no ombro, arrancou praticamente o ombro dele fora. E logo em seguida a Divisão Zero vem e tenta proteger o Nimaiya de um tiro que ele leva no meio do peito. Mesmo assim, a bala do nosso Lilibarro atravessa eles e mata o Nimaiya, né? E toda a Divisão Zero ali não mostra em seguida, mas é derrotada pela elite do rei Quinch. O Pernida, que está ali, consegue destruir aquela jaula, né? Consegue deformar e destruir aquela jaula, e em seguida lá fora o Ishibei está esperando o rei Quinch. Pessoal, o rei Quinch sai, já dá de cara ali e pergunta pro Ishibei, né, se ele vai deixar ele passar ou não, ou se ele vai ter que enfrentá-lo. É claro que o Ishibei não ia deixar o rei Quinch passar para ir até o Palácio do Rei das Almas, que era já o palácio em seguida. Então corta-se a cena e mostra Kyorakan junto com o seu grande amigo Kitaki, e o Kitaki diz que vai usar o Kamikaze se for preciso, né? E o Kyorakan fala que já sabe dos planos em seguida, mas ele tem que se encontrar com a Central 46, pois ele precisa fazer um grande pedido. Até o Kitaki ficou espantado ali, olhando pro Kyorakan, falando, mas o que realmente ele quer, né? E corta essa cena e mostra novamente a luta entre o Ishibei, que está todo a vapor contra o nosso grande vilão, Rei Quinch. Bem, pessoal, ali começa uma grande luta. O Ishibei usa uma espécie de pincel, né, para atacar o rei Quinch. E quando ele acerta aquele pincel no rei Quinch, o rei fala que nada o afeta. E o Ishibei explica, o meu pincel não corta a carne, ela consegue cortar o poder ao meio. E o rei Quinch fica meio pensando, o que se quer dizer com isso? O Ishibei explica que tudo que ele acerta com o seu pincel divide o poder ao meio. Por exemplo, quando ele acertou o braço do rei Quinch, o braço desse rei tem a metade só da sua força, né? E começa a rolar a maior treta ali. O Ishibei traz umas mãos gigantes dizendo que vai esmagar o rei Quinch, que defende e usa a defesa dos Quinches. Quando ele usa essa defesa dos Quinches, que é o Blood Vern, né, ele invoca um Kidou sagrado, né, que é uma espécie de vento de ferro. Ele vem como se fosse um dragão assim atrás. Cara, a luta é fantástica e consegue quebrar a barreira do rei Quinch. Então mostra o Urahara conversando lá com o pessoal lá na Soul Society. Nisso mostra um menino perguntando, a minha irmã já foi? A minha irmã já foi? Mostra o irmão da Yoruichi, né? Um piazinho ali que tem a cara dela, né? Igualzinho ela. O irmão dela também gostaria de ter subido com o Ichigo, que já estava em direção ao Palácio do Rei das Almas, junto com a Yoruichi. Bem, ele diz que ele traz uma espécie de um saco cheio de armas ou algo assim, e diz que vai levar até a sua irmã e o Urahara ali, junto com os Visors, que também estão ali, estão dispostos também a subir lá para ajudar o Ichigo e o pessoal que já está a caminho do Palácio do Rei das Almas. Então mostra novamente a luta ali, que está a todo vapor, do rei Quinch contra o Ishibei, e o Ishibei diz para o rei Quinch que ele era um grande amigo
e que se ele vai continuar a querer levar essa luta para frente, né? E o Rei Quinch diz que nada, mas nada vai parar ele ali e que ele não tem chance alguma contra ele. E quando o Ishibei fala lá para o Rei Quinch que quando ele passa o pincel e consegue roubar os poderes dele, dividir o poder na verdade na metade, né? O Rei Quinch diz que isso é impossível contra ele, pois ele consegue se regenerar novamente. E isso realmente é um dom do Rei Quinch, né? Ele consegue, por exemplo, se ele perde a visão ou ele perde a fala, ele consegue tirar poder dos outros Quinches e se auto-regenerar. E ele diz que então que aquele método de ataque do Ishibei não vai funcionar contra ele. Então, já que isso não é possível, o Ishibei traz a sua Bankai, que se chama Pinte de Preto, né? Na verdade, o seu pincel se transforma meio que numa espada, uma ponta de uma espada com pincel, e ele tem um poder que é o poder da escuridão, né? E o poder dele consegue reescrever tudo que está ali em volta. E nesse momento também o Rei Quinch ativa uma técnica sagrada que se chama Altar Sagrado, né, para atacar o Ishibei, que diz que não vai ter efeito sobre ele, que ele consegue manipular a escuridão, independente do que o Rei Quinch fazer naquele exato momento, e ele consegue, né, com a sua Bankai, reescrever o nome das coisas, né? E quando ele passa aquele pincel no Rei Quinch, ele fala que ele vai ser, digamos que o nome dele vai ser um nome de uma formiga, ou seja, ele reduz todo o poder do Rei Quinch a um simples inseto, e que com ele se tornando um simples inseto, basta esmagar. Daí vem um pé gigante, detona o Rei Quinch, até ali o Jugra naquela hora fica espantado, olha, vê que o Rei Quinch está sendo dizimado, e por final vem uma mão gigante do monge e destrói o Rei Quinch, que naquele exato momento começa meio que rir, os pedaços, né? Começa a ter só pedaços dele ali, e ele mesmo assim começa a rir e dizer que aquilo é impossível devido à sua letra, né? Então aparece o Rei Quinch nas costas do Ishibei, que dispara uma lança na barriga do Ishibei, que perfura ele, e ele diz que o poder dele é letra A, que significa o Todo-Poderoso, e ele consegue prever os golpes vendo o futuro, como o Jugra explica ali, e acaba-se esse volume, né? Bem, pessoal, a gente teve um volume praticamente só em cima da luta do Ishibei contra o Rei Quinch, né? Foi quase 5 capítulos. O Rei Quinch é um cara muito poderoso e que tem um poder apelão de ver o que vai acontecer e mudar o ataque das pessoas. Então ele consegue já ter uma defesa sobre qualquer ataque, porque ele prevê o futuro. O Ishibei se mostrou muito poderoso, com uma Bankai que consegue reescrever tudo, então não interessa quem fosse lutar com ele, ele consegue pintar o cara lá, usar umas tintas, né? Tudo que acerta a tinta dele, ele consegue reescrever com a Bankai dele, que é Pinte de Preto. Cara, é realmente um Shinigami muito poderoso, que foi derrotado pelo protagonismo do vilão, né? Que conseguiu derrotar ele